mais um episódio no nosso podcast Posiciones. Estamos no 8º episódio e esse episódio é muito especial, porque a gente tem uma pessoa que representa tudo aquilo que a gente fala aqui. Fala sobre carreira de sucesso, sobre posicionamento, e uma professora que trilhou toda a sua jornada na docência. Ela quis desbravar um novo mundo, o digital. Então hoje eu tenho uma convidada amiga, né? Professora Deisiane Lira, que trilhou essa jornada, mas mais especial que isso, é minha mentorada. Então, trago aqui para trazer um pouquinho da sua trajetória. Seja bem-vinda, Deisiane, é um prazer lhe receber. Obrigada, um prazer é meu, né, estar aqui com a minha mentora, né, que tanto tem me orientado nessa trilha, nesse novo caminho, né, que eu venho aí tentando buscar e ter cada vez mais sucesso, né, e você tem me ajudado bastante nisso. Deisiane, a gente já sabe da sua carreira na farmácia, né, doutora, né, professora, mas fala por que escolher a farmácia clínica para desbravar. Qual o sentido dessa área? Por que essa área? O início da minha vida, né, docente, né, é bem característico, né, o professor, ele faz o mestrado, ele faz o doutorado, e essa área a gente se envolve muito com pesquisa, né, fiz muito pesquisa dentro do laboratório, só que o que acontece? Com o passar do tempo, depois que eu terminei o doutorado, eu comecei também a atuar como farmacêutica, então fui trilhando a minha carreira como docente e ao mesmo tempo como farmacêutica na atenção primária à saúde, e fui vendo a necessidade de ter um diferencial nos meus atendimentos, que é mais voltado, que a gente chama hoje de cuidado farmacêutico. E nesse período eu também tive a oportunidade de lecionar, né, de ministrar aulas num curso de medicina com metodologias ativas. E a metodologia ativa, ela foi um divisor de águas para mim, porque eu vi o quanto é importante a teoria e a prática, ela andar realmente juntas. Então, não adianta a gente só trazer a teoria em sala de aula. Então, eu precisava também trazer a prática com a experiência prática que eu tinha. E aí, como é que eu ia me aproximar como farmacêutica, né, no cuidado? Então, uma área do cuidado que a gente atua justamente é a farmácia clínica. Então, depois que eu fiz o mestrado, o doutorado, é que eu fiz, então, a especialização, porque geralmente as pessoas fazem o contrário, né? Começam com a especialização, depois buscam o mestrado, o doutorado, eu trilhei o oposto. Então, foi essa necessidade que eu tive de ter mais contato realmente com o paciente, porque é uma área que eu também tenho afinidade, e trazer experiência prática para a sala de aula, para que os meus alunos, eles pudessem, né, começar desde a graduação a vivenciar como seria realmente um atendimento clínico. E aí foi por isso que eu busquei a farmácia clínica. E isso é muito comum, né? O professor docente que está em sala de aula, doutor, pesquisador, mergulha em tanto conhecimento, tem tanto conteúdo, mas que quando se fala em criar algo para ele, empreender com seu próprio conhecimento, vira um gargalo. Verdade. Vira realmente uma situação que ele se preocupa porque é um horizonte novo, onde ele investe em publicação, em pesquisa, mas quando se fala em investir em algo novo, no digital, construir esse curso, sua própria mentoria, sua própria consultoria, é um grande desafio. E eu queria saber de você, Deisiane, qual foi o seu maior desafio quando você lidou com esse novo horizonte, né? Quero fazer meu próprio curso, né? E qual foi o maior desafio? Qual foi o maior medo? Então, já faz algum tempo, né, alguns anos, né, que eu vinha tentando, né, começando a planejar como é que eu entraria nesse mundo digital. Por mais que a gente seja professor, você tem o dom da comunicação, né? Porque o professor, ele tem que usar a comunicação constantemente. Mas eu não sabia como usar a minha comunicação dentro das redes sociais, dentro das mídias digitais. Então, meu maior desafio foi esse. Como é que eu tenho que passar esse conhecimento para o meu público digital? Porque eu sei que o público digital não necessariamente é o meu público em sala de aula. Então, eu confesso para você que eu demorei muito a tomar essa iniciativa, porque eu não tinha realmente, de fato, um conhecimento de como eu poderia, né, atrelar esse conhecimento técnico que eu tenho e poder atingir um público que eu gostaria. E que público seria esse? Inicialmente, obviamente, estudantes de farmácia e farmacêuticos, mas não apenas estes, mas profissionais de saúde. Porque por ser professora de farmacologia, e farmacologia é um conteúdo que normalmente abrange todos os cursos da área de saúde, né? Eu tenho sempre tive essa pretensão, né, de realmente conseguir passar conteúdos de forma direcionada, mas sempre trazendo um toque
toque prático, tá? Eu sou professora de farmacologia, mas na verdade, na prática, eu amo a farmacoterapia, que é você saber aplicar para que aquele medicamento ele é usado, baseado numa fisiopatologia, e dependendo das particularidades, das comorbidades do paciente, eu tenho essa aplicação, eu tenho esse tratamento, eu tenho esse ajuste de dose, que só a farmacologia, de uma maneira geral, muitas vezes não nos traz essa experiência. Então, meu desafio realmente era esse, como organizar essa minha mídia, como organizar minhas redes sociais e trazer esse direcionamento para que eu pudesse atingir esse público. Aí a gente fica curioso em saber como você conseguiu organizar isso, né? Ah, claro. Foi através, obviamente, da sua mentoria, né? A sua mentoria, seu método MAPA foi essencial para mim, porque, como você sabe, um turbilhão de ideias, de muitas informações, conhecimentos, né? Sou professora desde o ano de 2011, então eu tenho uma jornada aí de concluir meu doutorado em 2013, então mesmo fazendo mestrado, doutorado, especialização, sempre faço curso de capacitação, então sempre acumulando conhecimento, com várias ideias, mas sem conseguir realmente colocá-las em prática, né, nas redes sociais. E aí seu método MAPA, né, através da metodologia que você usa, começou a organizar as minhas ideias e a minha mente, e foi aí que surgiu o primeiro curso, né, que foi o curso de capacitação de prescrição farmacêutica de anticoncepcionais. Então, ele foi o primeiro gancho, assim, para nortear esse caminho. Então, o seu método fez com que eu conseguisse organizar essas ideias. E hoje você já tem, vamos dizer, uma esteira de produtos, né? Hoje você conseguiu deslumbrar todo esse conhecimento que você tinha. Você falou algo importante, que às vezes a gente tá com a cabeça tudo misturado, todas essas informações, né? Como é que eu vou conversar com o cliente que está lá me assistindo, que é uma forma diferente, não é uma sala de aula, ele tem que se sentir conectado. Exato. Eu tenho que puxar, eu tenho que trazer posicionamento de valor, uma percepção de valor que gere valor. É tanto que você falou algo bem importante, você no curso não deu um curso teórico, você gerou valor com aquela prática, fazendo com que o aluno tivesse uma experiência enquanto farmacêutico e paciente, que é uma vivência, uma experiência totalmente enriquecedora. Então, quando a gente está nesse período com todas essas informações, que é comum para todo profissional que tem experiência já, mas que não sabe colocar isso de uma forma metodológica e construir tudo isso. O aluno do mesmo jeito, vê farmácia clínica e fica imaginando como é que eu vou aplicar esse medicamento nesse paciente, como eu vou avaliar o tratamento. E eu percebo que todas as profissões estão ganhando mais liberdades. A enfermagem ganhou sua liberdade, a farmácia também, em prescrever também anticoncepcionais, não é isso, Deise? Isso, exato. E como você percebe isso? Você falou muito em estudante, mas a gente nem pode só falar do estudante, a gente já pode falar do profissional farmacêutico, que foi um dos públicos-alvos dos meus cursos, não só apenas estudantes, mas já profissionais farmacêuticos. E é uma grande dificuldade, porque, querendo ou não, são resoluções novas que foram lançadas que permitem a prescrição, né, e o acompanhamento, que a gente chama acompanhamento farmacoterapêutico. Então, o que é que acontece? Muitos profissionais farmacêuticos, eles são formados basicamente, né, para entender da dispensação do medicamento. Não estou dizendo só isso porque existe uma vasta área de atuação para o farmacêutico, mas aquela voltada para o cuidado, né, para a assistência, para o cuidado farmacêutico, era muito voltada apenas para a dispensação e orientação. Então, a grande maioria dos nossos farmacêuticos hoje em dia não saíram preparados das instituições de ensino para prescrever, para realmente realizar um cuidado farmacêutico. Ele não tem um conhecimento aprofundado de diversas fisiopatologias. Então, esse profissional, para ele poder realmente ter capacitação, ou seja, para ele ter capacidade de prescrever, ele precisa se aperfeiçoar, seja por programas de especialização, seja por capacitações, para ele entender qual é a relação da fisiopatologia com a farmacoterapia. Não é só entender da farmacologia geral. A farmacologia geral não vai fazer ninguém prescrever e ninguém fazer realmente um acompanhamento farmacoterapêutico. Você precisa realmente se especializar. E aí, como qualquer profissional, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, que faz uma especialização, o farmacêutico também. E hoje é uma grande tendência, o farmacêutico ele se especializar em cardiologia, o farmacêutico se especializar em geriatria, então, o farmacêutico se especializar
em diversas áreas. Por quê? Porque a gente não pode ser detentor de todo o conhecimento. Então, não adianta, porque muitas pessoas acreditam que o farmacêutico ele precisa saber do tratamento, é a obrigação dele entender do medicamento desde o probleminha na raiz do fio de cabelo à unha do pé. Tem essa cultura. Exatamente. As pessoas acreditam que o farmacêutico ele tem que entender da farmacoterapia da cabeça aos pés, e não é bem assim. Por que os outros profissionais precisam se especializar e por que o farmacêutico não, né? Até porque sempre atrelado a uma farmacoterapia existe uma doença de base. E é isso que o farmacêutico ele precisa se especializar. Como é que eu vou entender desse tratamento se eu não me aperfeiçoo, se eu não entendo qual é a fisiopatologia? Ele vai diagnosticar? Não, o farmacêutico não realiza diagnóstico, mas o farmacêutico ele pode fazer o rastreamento. A gente pode fazer rastreamento de diabetes, a gente faz o rastreamento pacientes com hipertensão, como? Fazendo interpretação de exames, numa consulta farmacêutica, realizando uma avaliação global. Então, se esse paciente ele não tem um diagnóstico fechado de uma determinada patologia, mas diante da minha avaliação clínica eu vejo que ele tem um problema de saúde, eu posso fazer um encaminhamento para um especialista, tá? Para que essa avaliação mais profunda e específica ela seja realizada. Então, em nenhum momento eu estou realizando diagnóstico. E por que isso é importante? Encaminhar é muito fácil, mas quantos problemas de saúde nós temos e a gente não sabe nem sequer quem procurar? A gente vive num país que mais de 70% das pessoas, antes de buscar um atendimento médico, ele vai primeiro numa drogaria. Tentar resolver o seu problema de saúde num balcão de drogaria. Isso é histórico, né? Se a gente for pegar todo mundo que estava com problema antigamente, né? Na época dos nossos pais também, não ia para o médico, ia para a farmácia, era consultado ali. Exatamente. E aquele farmacêutico era visto realmente como detentor do saber. Isso, porque ele tinha fórmulas para tudo ali. Isso, ele identificava o possível problema, ele tinha uma forma que ele podia manipular já um medicamento alopático ali na drogaria que ele já poderia vender, dispensar e o paciente voltava para casa. Isso realmente aconteceu há décadas atrás, inclusive o farmacêutico antigamente era chamado de boticário. Era essa a função que ele tinha, né? Décadas atrás. Então, a gente pode resolver diversos tipos de problemas, né? A gente não realiza realmente diagnóstico, mas a gente pode realmente realizar resolver diversos problemas, inclusive através de um encaminhamento. Às vezes o paciente ele tem um problema vascular, mas ele não entende qual problema que ele tem. Então, ele acha que precisa ir, por exemplo, para um ginecologista, um ortopedista, e às vezes faz toda a diferença você já ser encaminhado para aquele profissional que vai realmente, de fato, resolver seu problema. E eu vou mais a fundo na questão das interações medicamentosas, né, que às vezes passa desapercebido pelos médicos. Sim. E até mesmo uma falta de informação do próprio paciente e falar que já tu tá tomando uma medicação. Exato. Não falou, o médico prescreveu, a medicação é antagonista, Isso. Vai ter todo um corte da ação do medicamento ou vai interagir de uma forma negativa. É tanto, Raquel, que quando eu faço o meu encaminhamento, eu faço um pequeno relatório da minha consulta e da avaliação que eu faço no meu paciente. Porque muitas vezes quando o paciente ele chega no médico, ele só vai falar da sua queixa. Ele não fala que usa antidepressivo, ele não fala que ele usa antiácido, ele não fala que ele usa uma vez ou outra analgésicos anti-inflamatórios. E tudo isso eu busco na minha consulta. Então, quando eu faço o encaminhamento para o especialista, eu já faço um mini relatório de toda a farmacoterapia que o paciente faz uso, né? Por quê? Porque o médico, ele também, obviamente, ele vai ser detentor do conhecimento e previamente ele já vai avaliar a possibilidade do que ele pode prescrever ou não. E uma vez que esse paciente, ele sai da consulta médica, ele retorna para o meu atendimento. E aí, no atendimento, eu vou confrontar a prescrição atual do médico juntamente com a farmacoterapia que esse paciente já fazia uso. E eu vejo justamente o que você acabou de falar, eu avalio as interações medicamentosas, vejo a necessidade de ajustar horários de dose. Então, tem pacientes que são polimedicados, fazem uso de 9, 10, 12 medicamentos. Ô, Deise, mas o aluno que está terminando, sai da academia, sai da faculdade, ele já sai preparado para isso ou é necessário que ele vá em busca de mais conhecimentos para se sentir preparado? Tem que ir em busca. Não existe nenhuma formação que deixe você realmente, isso em qualquer curso, entendeu? Ele precisa realmente de uma formação especializada. Eu, como professora, normalmente eu disponibilizo na instituição que eu trabalho um projeto de consulta farmacêutica. Então, os estudantes, a partir do 4º período, eles começam a ter, através do meu projeto, realizar o atendimento farmacêutico. Então, eles aprendem já na prática, naquele momento, como realizar essa conduta. Porém, como eu disse para vocês, existem N perfis de profissional,
falou, N perfis de pacientes. Então, o meu foco, um dos focos que eu tenho hoje, né, além da prescrição de anticoncepcionais, é na área da cardiologia, tá? É uma das áreas que eu atuo também, inclusive eu sou supervisora dos serviços clínicos farmacêuticos de um hospital aqui em João Pessoa, que é referência em cardiologia. Também meu foco hoje também é cuidado farmacêutico ao paciente diabético. Também tenho experiência também com antibiótico terapia, são mais de 9 anos, né? Administrando aula especialmente para o curso de medicina voltado para antibiótico terapia, também faço contribuições no hospital que eu trabalho. Então, não vou dizer a você que o estudante ele vai sair preparado. Não, ele vai ter que decidir diante de todas as possibilidades e áreas que ele quer atuar, qual é a área que ele quer realmente se especializar. Então, o nosso conselho, quando fala de farmacêutico clínico, ele não obriga necessariamente que você tenha o certificado de especialização. Dependendo do que você quer atuar, você precisa se capacitar. Então, nós temos capacitações de 20 horas, 40 horas, de 80 horas, de 100 horas. Então, tudo depende da área que você quer atuar. Então, dependendo do nível de complexidade, obviamente que a carga horária de uma capacitação, ela vai ser maior. Então, eu sempre oriento isso aos meus estudantes. Até cursos que eu nem realizo, se for uma área que ele tem afinidade, eu sempre dou esse direcionamento, se capacite, porque esse vai ser seu diferencial no mercado. Porque se formar, ser graduado, muita gente mas o que vai diferenciar, né, a sua conduta é o seu conhecimento, sua capacitação que você vai buscar, sua especialização, né, para aquele cuidado específico que você quer atuar. Aí entra a professora Deisiane com seus produtos, não é isso? Claro. E, logicamente, quando você falou esse arsenal de informações, eu fiquei imaginando, meu Deus, como é que o aluno sai dali escolhendo o quê? Aonde eu vou trabalhar? Ou então ele vai para a farmácia, não é isso? Diretamente assumir e assinar uma farmácia, seria isso? Gerenciar uma farmácia. Isso. Hoje a drogaria, ela também fornece o farmacêutico, ele tem que estar apto para o cuidado farmacêutico também. Hoje o farmacêutico da drogaria, ele não está sendo mais contratado apenas para dispensar. Hoje as redes de farmácia também têm montado consultórios farmacêuticos. Porque cada vez mais critério, né? Cada vez mais tentando agregar, transformar realmente um estabelecimento de só venda para um estabelecimento de cuidado em saúde, porque isso agrega valor ao local onde você está sendo atendido. Quem não gostaria de ser atendido por um farmacêutico que lhe faz uma avaliação global, faz uma aferição de pressão arterial, de uma glicemia, se você tem suspeita ou confirmação, né, de uma diabetes, faz o seu controle Sim. de peso, quantas pessoas hoje sofrem, né, pela questão do sobrepeso, que é um dos critérios também do meu acompanhamento com alguns pacientes, porque existem doenças metabólicas que se você não controla o peso, essa doença também não vai ser bem controlada. Então, na drogaria, né, em redes de farmácias que já estão adotando esse estilo de atendimento, né, voltado para o cuidado farmacêutico, o farmacêutico ele precisa se capacitar. Então, ele não sai realmente preparado para realizar uma consulta farmacêutica. Ele precisa passar pela experiência de uma capacitação, treinar, que é isso que eu tenho trazido nos meus cursos. Eu não tenho trazido só algo teórico, que teoria também é muito fácil. A gente conta em protocolo, a gente conta em diretriz. Então, o que eu tenho trazido nos meus cursos é a experiência prática. No meu último curso, agora esse final de semana que teve de prescrição farmacêutica de anticoncepcionais, os participantes todos realizaram uma consulta farmacêutica real. Eles puderam, então, fazer uma avaliação do seu paciente e avaliar se existia indicação ou contraindicação e qual tipo de anticoncepcional que era necessário para a realidade daquela paciente. Então, isso realmente traz mais aponderamento, mais segurança, tanto para um atendimento como também para uma prescrição. E é aquela situação, né? Ali é uma simulação, um ambiente simulado, onde você também percebe erros. E é ali que você deve errar para fazer os ajustes. Ali está, vamos dizer, isento do erro. Exatamente. Né? Quando você está à frente do paciente, fazendo essa consulta, é mais complicado ter erros. Exato. E daí surgiu o curso. Vamos falar dos cursos agora, né? Vamos explicar o objetivo de cada curso desse. O primeiro foi de prescrição de anticoncepcionais, que é um arsenal de situações que a mulher chega ali no balcão, receosa se vai engordar, se tem retenção. Algumas tomam realmente para TPM,
cada um com seu universo e seus desejos, né? Exatamente. E aí, no curso, né, de prescrição, é justamente o farmacêutico, ele tem que fazer a avaliação, né, se ela tem critério ou não de uso, e obviamente que no caso dos farmacêuticos, eles só podem prescrever se realmente o objetivo for para contracepção. Se o farmacêutico identifica na avaliação, isso é muito bem detalhado no curso, se ele observa um padrão desregular de fluxo menstrual, sugestivo a, por exemplo, uma síndrome do ovário policístico, uma endometriose, ele não pode fazer a prescrição. Então, ele precisa encaminhar para um especialista. Então, essa também é uma conduta, é muito fácil encaminhar. Não, você tem que saber avaliar para fazer um encaminhamento preciso. Então, o curso serviu para isso, né? Para ele realmente saber qual é a estratificação de risco, tirar toda e qualquer dúvida, como você falou, no balcão da drogaria, são muitas dúvidas. Quais são as possíveis reações adversas, quais são as diferenças entre os métodos contraceptivos, o que é um anel vaginal, o que é um adesivo, o que é uma pílula, o que é um injetável, existe diferença, valores, que é algo também, já ia né? lhe perguntar, porque tem um genérico similar, Isso. e eu compro qual, e muitas vezes está associado ao que tem maior benefício, de maior valor financeiro, porque o outro não serve. Isso, exato. Né? Existem essas características que tem anticoncepcional que ajuda no controle da oleosidade da pele, diminui, né, a acne, diminui queda de cabelo, algumas características masculinas que podem acontecer com o uso de determinados anticoncepcionais e que outros já não realizam, né, já não desenvolvem esses sintomas, mas normalmente são já medicamentos um pouquinho mais onerosos, mais caros. Então, tudo isso também é discutido no curso, porque são dúvidas recorrentes, principalmente no balcão da drogaria. Quando a cliente, ela chega, ela quer saber todas essas informações e no final o custo também é algo, né, que compromete. Nem toda paciente, ou cliente, ela vai comprar aquilo que é melhor, ela vai comprar aquilo que é acessível para ela. Mas o farmacêutico tem que fazer essa seleção baseada, obviamente, no custo, tá? Mas nos critérios, na estratificação de risco dela. E, obviamente, também na vontade. Se a paciente, ela não adere sua pílula anticoncepcional oral, ela esquece constantemente, tem uma grande probabilidade de engravidar. Então, você está vendo que essa cliente, essa paciente, tem uma grande perspectiva de transicionar para de um método oral para um método injetável. E aí, o farmacêutico também faz essa avaliação e pode também realizar essa prescrição. Agora, a partir do momento que ele identifica problemas de saúde que contraindica o uso de contraceptivo, ele precisa fazer um encaminhamento. Então, aí não é mais a responsabilidade do farmacêutico, mas nada impede dele acompanhar essa paciente. Todos os pacientes que eu faço um encaminhamento, eu solicito retorno, porque eu preciso entender a condição de saúde dela que foi diagnosticada por um especialista, para entender como é que vai ser esse processo de tratamento, para me auxiliar também, contornar as reações adversas, melhorar a adesão, impedir interações medicamentosas. Então, não é só o fato de eu encaminhar, essa paciente é encaminhada, mas ela retorna também para minha consulta. Eu nunca acreditei naquela história, né? Engravidei tomando um anticoncepcional, mas por via das situações, a menina funcionária da minha casa chegou, você é avó. Eu disse, como assim? Você é avó? Eu disse, e ela tá com 5 meses. Eu disse, como assim? Ela estava tomando anticoncepcional, menstruando, tendo fluxo, e de repente passou mal, tava grávida. Sem crescer barriga, sem nada. Eu disse, meu Deus. Então, às vezes, a gente pensa que não é uma realidade. O certo seria que a mulher, antes de tomar um anticoncepcional, fizesse um teste de gravidez. Sim, se ela tem suspeita de gravidez, o ideal é que ela faça um teste. Inclusive, a drogaria vende testes rápidos. E são testes hoje relativamente seguros. Até porque aquele seguros. Negócio, né, Deise? Se ela tem uma vida sexual ativa, ela tem probabilidade de estar grávida. Claro, com certeza. É tanto que na consulta farmacêutica, a primeira pergunta que a gente faz é essa. Você acha que pode estar grávida? Porque às vezes, ela nem percebe que já faz 5, 6 dias que o fluxo menstrual dela não vem, que já deveria ter vindo. Não conta. Não conta. E aí, quando você faz essa pergunta, traz uma reflexão. Qual foi a última vez que eu menstruei? Realmente, já fazem 5 dias, 7 dias que o meu fluxo menstrual não vem. Então, às vezes, uma simples pergunta pode ser um gatilho para ela realmente ter uma dúvida ou não. E na dúvida, na drogaria, a gente já sugere. Você quer comprar um teste de gravidez? A gente sugere a compra, ela pode fazer a compra, a gente faz a estratificação de risco, aguarda o resultado para poder, então, fazer a prescrição, né? Porque uma mulher grávida, obviamente, que não vai fazer uso contraceptivo. E é muito comum dizer assim,
era um medicamento que não prestava, engravidei por causa do medicamento. Isso. Existe esse cerne todinho, né, por trás disso. Isso acontece muito com a pílula de emergência, que a gente chama de pílula do dia seguinte. Então, todo mundo acha que, milagrosamente, a pílula do dia seguinte, né, se você teve uma relação sexual desprotegida, a pílula do dia seguinte, ela vai impedir sua gravidez. Mas isso não é um fato real, porque tudo depende do ciclo menstrual. O objetivo da pílula de emergência é inibir ou retardar a ovulação, porque uma vez que o óvulo ele é liberado, se você faz relação sexual nesse período, há uma probabilidade de fecundação. Mas se esse ovócito ele não é liberado, obviamente que a fecundação e a gravidez não vai acontecer. Então, por isso que existe um prazo bem curto de indicação de uso dessas pílulas de emergência. Após a relação sexual, tem um prazo de até 72 horas, mas quanto mais rápido e mais próximo você usa do momento da relação sexual, tem uma probabilidade maior de eficácia. Porque imagine só, eu faço relação sexual, né, nesse momento, tô ovulando nesse momento, eu só vou usar a pílula daqui a 24 horas. Se a fecundação acontecer, a pílula de emergência, ela não vai ser mais efetiva. Não porque ela não tem eficácia, mas porque o momento que foi utilizado não foi o momento ideal, porque ela já estava ovulando. E você vê aí que é um cálculo de sorte, né? Exato. Tem que contar com a sorte. E a gente percebe que nesse curso de prescrição de anticoncepcional é muito profundo. É fisiopatologia, fisiologia. Sim, claro. E o mais importante, toda a parte terapêutica, porque o medicamento está envolvido nessas questões terapêuticas, né? É um tratamento por trás, né? Claro. É uma prevenção por trás. Existe todo esse cuidado de trazer essa consciência para o aluno, para o farmacêutico que está nesse curso, olhar o curso com um olhar mais amplo, né? Sim. Mas, além de terapia, prevenção. Prevenção, né? Prevenção, nesse caso da prevenção, é prevenção contra a gravidez, Isso. né? Mas um ponto, assim, que você falando agora me veio à mente é as contraindicações também. Porque não é toda... eu sou uma paciente jovem, todo mundo pode usar contraceptivo? Nem sempre. Contraceptivo pode ser um fator de risco, por exemplo, desenvolvimento de câncer de mama. Então, se você já tem um histórico de câncer de mama, isso já lhe contraindica. Fumantes, mulheres fumantes acima de 35 anos, não pode fazer método combinado, ou seja, com 2 hormônios que contêm normalmente estrogênio e progestina. Então, não é simplesmente prescrever. O curso ele é voltado para o uso racional, né, dos contraceptivos, e lembrando que nós temos as infecções sexualmente transmissíveis. E eu deixo muito claro isso no curso, né? Não é simplesmente prescrever um contraceptivo, Sim. mas a gente precisa também fazer educação em saúde, porque o contraceptivo evita a gravidez, mas não nos elimina de riscos de infecções sexualmente, né, transmissíveis. Então, a gente tem que deixar isso também muito claro no momento de uma consulta e de uma prescrição. Realmente é um trabalho de consciência, né? Que a gente vai conscientizando nossa clientela das inúmeras probabilidades que ela tem. E ali é um ambiente realmente de estreitar os laços de confiança. Exatamente. Que vai muito de saber, né? Ai, doutora, eu tô tomando isso, tá dando certo, não tá dando certo, né? Tô tomando anticoncepcional, mas eu tô preocupada porque ainda tô tendo escape fora da menstruação. Exatamente. Não é? Então, é um lugar de confiança e de troca. Então, esse lugar de confiança e de troca, ele só acontece nesse lugar aqui onde a gente se posiciona como esse profissional. Então, acho que na nossa área da saúde, a gente precisa realmente se colocar como esse profissional que vai ali para contribuir. Exatamente. Contribuir e gerar o valor que é preciso. Exatamente. E a parte, você tem outro curso, né, que é antibiótico, né? Que na verdade, ainda não é um curso, ele está se tornando um e-book, tá? Essa é uma demanda bem antiga. Meus estudantes de medicina, eu passei quase 9 anos ministrando farmacologia para um curso de medicina, e sempre foi uma demanda, porque antibiótico terapia, é uma imensidão, né, que envolve conhecimentos prévios de microbiologia, de farmacologia, de farmacocinética. Então, é um dos conteúdos, a gente vê que tem um maior nível de complexidade
equidade, né, e de entendimento entre os profissionais de saúde, não só estudantes, mas profissionais de saúde. E uma das áreas, né, e uma das minhas aulas que eu ministro, né, como eu já falei há mais de 9 anos, é antibiótico terapia. Então, nas minhas aulas eu consigo trazer também a realidade prática, porque eu vivo em um ambiente hospitalar, né, já tenho também experiência a nível ambulatorial, e eu consigo agregar a teoria, tá, as diferentes classes de antimicrobianos associadas à realidade, né, dentro especialmente de um ambiente hospitalar ou de um ambiente comunitário. Porque, normalmente, quando você vai estudar antibioterapia nos livros de farmacologia, eles dividem as classes, os medicamentos, na verdade, divide os medicamentos em classes. A gente estuda os beta-lactâmicos, a gente estuda os aminoglicosídeos, mas na prática não é assim que a gente consegue realmente colocar, um médico ele vai fazer uma prescrição, a escolha, ele vai fazer uma escolha, um farmacêutico ele vai acompanhar um tratamento. Você tem que entender especialmente o quê? Especialmente o médico no momento do diagnóstico, ele primeiramente precisa entender se esse paciente ele tem sinais e sintomas clínicos que sugerem uma infecção. Identificou sinais e sintomas clínicos, o que é que ele precisa agora entender? Essa infecção ela é a nível comunitário, ou seja, esse paciente ele adquiriu na comunidade antes de uma internação hospitalar, antes de um procedimento médico, ou essa infecção ela foi adquirida após uma internação em um estabelecimento de saúde. Por que ele precisa fazer essa divisão? Porque o perfil de bactérias de um ambiente comunitário já é diferente de um perfil hospitalar. Então, ele precisa fazer essa diferenciação. Fazendo essa diferenciação, a primeira suspeita agora que ele tem que fazer, qual é o agente etiológico? Quem possivelmente está causando essa infecção? Então, a nível comunitário, a gente tem uma realidade mais possível, aliás, não é uma realidade, mas a gente consegue fazer uma indicação mais assertiva. Por quê? A pneumonia comunitária, ela tem um conjunto de bactérias que são mais recorrentes. A infecção urinária, as infecções de pele. Então, no ambiente comunitário, a gente sabe qual é a prevalência, né, que envolve os agentes etiológicos causadores. É previsível, vamos dizer. É previsível, exatamente. A gente sabe, não é 100% assertivo, mas eu sei que normalmente uma infecção de pele, por exemplo, pode ser causada por estafilococos. Pelo Staphylococcus aureus. A pneumonia, ela pode ser causada pelo pneumococo. Já no ambiente hospitalar, eu tenho um arsenal muito maior de bactérias e com um perfil de resistência completamente diferente quando comparado ao ambiente comunitário. Então, no meu e-book, eu faço essa distinção. Então, baseado no diagnóstico, qual é o sítio de infecção? É trato urinário, é trato respiratório, é sistema nervoso central, e fazer essa distinção. A infecção é comunitária ou é uma IRA, que é uma infecção relacionada à assistência à saúde. Então, quando eu faço essa distinção, eu tenho um tratamento específico para a comunidade, eu tenho um tratamento específico para uma IRA. E isso é muito difícil, muitas vezes, eles compreenderem, porque os livros, eles não trazem esse tipo de informação. Aí, minha experiência prática que fez com que eu conseguisse cada vez mais aprimorar, né, esse conhecimento e trazer de forma mais prática possível como é que a gente faz a seleção, né, de um antimicrobiano. No caso, a seleção na área médica, né, que é o prescritor. E aí, consequentemente, os profissionais de saúde, enfermagem, farmacêuticos, entender também por que essa seleção, né? Por que aquele antibiótico ele foi escolhido, né? Porque, diante dessa escolha, quais são as possíveis reações adversas? Para a enfermagem, qual é o tempo de infusão que eu tenho que administrar esse antimicrobiano? Porque tem antimicrobiano que ele é tempo dependente. Eu tenho que fazer uma infusão em 30 minutos, em 1 hora, 2 horas, ou eu posso fazer uma administração em bolos. Então, esse tipo de informação também vai no e-book. Então, é um e-book que ele vai ser preparado não só para todas as áreas. Para todas as áreas, medicina, farmácia e enfermagem. E, né, pessoas que realmente tenham afinidade pelo conteúdo. Então, vai ser um e-book que eu acredito que vai agregar muito valor. A gente percebe que é um universo de coisas que, para quem está ali na assistência, é de suma importância. Não Exato. É necessário. Exatamente. Porque o que é que muitas vezes acontece? Vou administrar esse antibiótico no meu paciente. Sim, mas por que ele vai precisar desse antibiótico? Porque o meu paciente precisa de uma vancomicina. Eu tenho que ter pelo menos uma noção que uma vancomicina ele só tem um espectro de ação para bactérias gram-positivas. Então, e que a vancomicina ela é tempo dependente. Então, eu preciso normalmente fazer uma infusão no tempo médio aí de 60 minutos. Isso para a área tanto farmacêutica como da área de enfermagem. O prescritor também tem que ser detentor desse conhecimento, porque ele que vai, né, realizar o diagnóstico e ele que vai fazer a prescrição. E quando essa equipe de saúde está alinhada, todos alinhados, não tem como o paciente não ter melhora no tratamento. Agora, é muito comum o paciente estar internado, não faz a medicação como deve ser feita em tempo hábil, né? Muitas vezes essa medicação é aprazada no tempo correto, só que é administrada no tempo errado. Exatamente. E a equipe de enfermagem muitas vezes sabe disso
porém a demanda é muito grande, não consegue realizar naquele tempo hábil. Então, não vai ter o benefício. Então, a gente sabe que todo antibiótico tem uma janelinha de tempo. Exatamente. Antibiótico dentro de um ambiente hospitalar, eu até brinco com os meus residentes, é para ontem. Que um paciente que desenvolve uma IRA, ele tem uma infecção grave. Agora, lógico que existe todo, né, o processo administrativo, né, da enfermagem, a questão, como você falou, do aprazamento, isso para gerir, organizar, né, as atribuições de assistência da enfermagem. Mas o que é que acontece? Como você falou, é extremamente importante que não só a enfermagem, mas a farmácia e a medicina, elas tenham realmente esse conhecimento em conjunto e que essa prescrição, ela seja acompanhada de forma multi. Porque se ela é acompanhada de forma multi, eu garanto uma prescrição mais assertiva, consequentemente, eu tenho uma recuperação mais rápida, eu tenho um tempo de tratamento mais curto, consequentemente, o paciente tem menos riscos de complicações, porque todo medicamento causa reação adversa em antibiótico não é diferente. Sim. Esse paciente, ele recebe alta mais rapidamente e eu tenho menos custo para a minha unidade hospitalar. Então, isso funciona muito bem quando a gente trabalha realmente de forma integrada. Deise, eu não estou na assistência, então me desculpa a pergunta, mas na época que eu era estudante ainda do curso de enfermagem, a gente não via a presença do farmacêutico. Exatamente. Nas alas, nas enfermarias, nos apartamentos. E a importância, você me fala tudo isso e eu vejo um cenário, que era para ser assim, o médico prescreveu, o farmacêutico vai lá, orientar a equipe de enfermagem como deveria ser feito. Então, o enfermeiro sabe os técnicos de enfermagem também, a equipe toda, para que o paciente tivesse o maior benefício. Então, a figura do farmacêutico, a minha, que eu enxergo dentro do hospital, era aquele farmacêutico que ficava trancadinho naquela farmácia e só fazia o quê? Chegava os medicamentos que eram de controle, entregava, ele fazia a contagem, entregava. E pronto. E muitas vezes tem que voltar com a embalagem do medicamento. Né? Se fosse uma ampola quebrada, tinha que fazer o check lá. Exatamente. A conferência que foi administrada a medicação. Só que a função do farmacêutico, ela vai bem além. Exatamente. Esse farmacêutico, Raquel, é o farmacêutico do passado. É o farmacêutico que a gente fala, é o profissional do medicamento. Hoje a gente não usa mais essa frase. Hoje o farmacêutico é o profissional do cuidado. Então, infelizmente, nem todas as unidades hospitalares hoje têm farmacêutico clínico, mas os hospitais que têm farmacêutico clínico, eles conseguem realmente ter um serviço de qualidade e redução de custos, que é algo extremamente relevante, né? Um gestor, um diretor de hospital sabe muito bem disso. Então, onde eu atuo, no Hospital Nova Esperança, eu atuo como supervisora do serviço de farmácia clínica. Então, o farmacêutico faz todo esse processo que você falou. O que é que acontece? O farmacêutico, ao chegar no seu plantão, ele faz um levantamento de toda a avaliação desse paciente. Ele checa a evolução médica, ele checa a evolução da enfermagem, ele checa todos os exames laboratoriais, quais foram as últimas 24 horas desse paciente, se ele teve intercorrência ou não, vai até beira-leito, faz uma anamnese com o paciente. Depois que ele pega todas essas informações, ele vai para um momento multi. Ou seja, enfermagem, fisioterapia, médico. E lá a gente faz uma discussão em conjunto do quadro clínico do paciente. E lá, alguns médicos, para você ver o quanto farmacêuticos são importantes, tem alguns médicos que dizem hoje no nosso hospital que não atuam mais se não tiver um farmacêutico clínico presente. De tanta contribuição que a gente faz, porque a gente discute resultados de exames laboratoriais, a gente discute possíveis interações, a gente avalia necessidades de ajuste de dose, tá? Não é que a gente vai fazer esse ajuste de dose na prescrição, mas na discussão, junto com a equipe, a gente chega num consenso. Quando a gente vai fazer, por exemplo, o paciente ele precisa iniciar antibiótico terapia, a gente consegue fazer todo um check-up, desde quando esse paciente está aqui no hospital, quantos ciclos de antibióticos ele fez, é o farmacêutico que passa essa informação em tempo real, no momento de discussão, e o médico fala, então, mediante o que o paciente já usou, né, já utilizou, qual a sua sugestão? Deisiane, então, se a gente for pensar nesse contexto geral, existe uma grande necessidade de todos os profissionais da saúde terem mais conhecimento por isso, não é isso? Então, acho que é a importância de um curso geral. Exatamente, Raquel. Olha, eu tenho experiência, já ministrei aula em enfermagem, atualmente ministro aula em odontologia, já ministrei em medicina, atualmente em farmácia e todas as áreas de saúde têm essa demanda. Realmente, eles buscam, professora, tem cursos extras de capacitação que a senhora realiza, tem cursos que a senhora conhece, né, que possa me indicar, porque
todas essas áreas necessitam de conhecimento de farmacoterapia, de farmacologia aplicada. Então, baseado nessa demanda, nesses pedidos, eu também venho realizando, estou estruturando, né? Ainda não lancei, mas vai ter no momento oportuno o lançamento, esses cursos de farmacologia aplicada para odontologia. Também faço um curso de farmacologia aplicada na área da medicina. Existem umas classes específicas, né, que eu tenho mais experiência prática, porque eu sempre dou mais essa prioridade, tá? Eu sempre gosto de lançar cursos que realmente a gente consiga agregar mais a prática com a teoria. Então, vai ter específicos também para a área da medicina, para a área da farmácia, a área da enfermagem, que também é uma área também que busca muito, que precisa muito, né? Lida todo momento com a administração de medicamentos, né? E saber que alguns medicamentos, eles têm uma reação, um efeito colateral muito rápido. Exato. Então, saber a diferença desse efeito colateral é um efeito colateral, não é uma reação adversa. Exato. Então, muitas vezes está tão confuso que ele não sabe se é um efeito esperado da medicação. Exatamente. Ou se não. E eu me lembro que eu acompanhava estágio, um aluno foi prescrever, administrar uma medicação, se eu não me engano, era Dolantina, uma senhora. A menina foi aplicando e ela caindo, né? E o aluno ficou desesperado, porque é um efeito colateral muito da medicação própria. E muitas vezes não está preparado. Exato. Então, eu acho que, assim, é necessário se entender do medicamento, saber toda a parte terapêutica para que você se sinta seguro na sua assistência. Exato. Seja o enfermeiro, seja o dentista, né? Também. Seja o médico, né? Então, a gente vê tantos erros pequenos que poderiam ser evitados. Exato. E na área médica, né, pela experiência que eu tive, muitas vezes o estudante, ele quer se espelhar naquele que está sendo o seu preceptor naquele momento. Às vezes é um pai, é um tio que já tem um consultório, ele vai acompanhando aquela prescrição. Só que hoje a saúde, ela é baseada em evidências. O que a gente prescreve hoje, não necessariamente daqui a 5 anos, é a terapia de primeira escolha. Então, sempre evidenciei muito isso em sala de aula. Então, prescrição nunca e jamais vai ser receita de bolo. Então, o profissional, ele precisa sempre estar se aperfeiçoando, porque hoje um protocolo instituído para um tratamento de uma determinada doença não necessariamente vai ser esse mesmo protocolo daqui a 5 ou 10 anos. E você falou uma coisa muito profunda, receita de bolo, que era muito comum a gente pegar a receita do colega, tu tá tomando, então eu vou tomar. Exato. Então não é, cada um vai responder de uma forma, exatamente. Tem as necessidades para cada um. Então eu tenho alguns receios disso, de pegar uma prescrição, ou até mesmo do boom do momento, né? O Ozempic, Mounjaro, as pessoas tomando de uma forma, né? Sem saber o que está tendo, as crises de ansiedade, dando entrada lá no hospital com crises hipertensivas, mas tudo por trás tem um medicamento, tem muitas vezes uma conduta do dia a dia que está errada, exato. Com o uso de bebidas. Claro. Então, às vezes, já toma outro medicamento para ansiedade, depressão e não é comunicado. Então, assim, eu acho que é muito delicado se falar disso, mas necessário. Exato. Até porque a nossa pandemia veio para nos mostrar o quanto o nosso país, a nossa população se automedica. A gente observou muito isso. E a gente, como farmacêutico, assim, ficou, assim, totalmente descontrolado, digamos assim. Na verdade, a palavra não é descontrolado, mas a gente ficou extremamente incomodado. Porque, como a gente viu, não existia protocolo, e ainda não existe protocolo instituído para tratar a Covid. Mas, lógico, numa demanda, numa pandemia, obviamente, que queria se buscar, né, possíveis, né, tratamentos e possíveis profilaxias. Mas a gente chegou a um ponto de fazer uso de medicamentos, pessoas incentivando fazer uso de antimicrobianos, como, por exemplo, a azitromicina para prevenir Covid. Como é que você vai usar um antibiótico para prevenir uma infecção viral? Então, nosso país... Grotesco. Exatamente. Então, nosso país é um país que auto se medica porque as pessoas querem saber o efeito, não querem saber necessariamente os problemas que ele causa. Elas se apegam e acreditam no benefício, né, no ponto específico que o medicamento pode trazer de um certo benefício, mas elas não estão... elas não aceitam inicialmente de querer entender e compreender os riscos que aquela medida, que aquela decisão que ela fez de fazer, por exemplo, o uso de um Ozempic, pode causar no futuro, porque as pessoas querem saber o resultado do momento também. Eu quero perder peso. Então, não importa. Os naturais. Pensando que os naturais não têm nenhum efeito, porque é natural.
natural. E que, na verdade, a maioria desses produtos fitoterápicos hoje que estão sendo comercializados para emagrecimento, já foi feito alguns estudos aqui na Universidade Federal da Paraíba, mais de 50% das substâncias elas não são naturais. Na verdade, são mais produtos sintéticos, são antidepressivos, são diuréticos que são adicionados e os produtos naturais ficam numa pequena parcela da composição desses fitoterápicos. Normalmente são medicamentos que são vendidos, são comercializados normalmente de forma ilegais. A gente tem um mercado negro enorme hoje em dia para a venda de medicamentos. E a maioria desses produtos que se diz natural, na composição não são 100% naturais. E aí a gente pode ter sérias complicações se a gente faz uso desses medicamentos sem orientação de um profissional de saúde, infelizmente. Então, a gente percebe que o medicamento ele pode ser terapêutico ou até mesmo uma droga que pode levar à morte. Exatamente. Só que diferencia a dosagem dele. E a via de administração. Não é verdade? Exatamente. Do mesmo jeito que ele causa benefício, ele também pode causar um efeito tóxico. Exatamente. E para quem está nos assistindo, realmente entenda que isso é uma realidade e é necessário. Você que é profissional da saúde, estudante, não cogite. Venha para o curso da Deisiane, né? Para aprender tudo, né? Deise, se você estivesse começando hoje, como seria? Você escolheria a mesma área? Qual seria a tua trajetória? Até para ser uma inspiração para quem está assistindo, um estudante de farmácia, está trilhando sua carreira. Como seria essa trajetória? Raquel, eu já fiz várias vezes essa reflexão, né? Porque meu mestrado e o meu doutorado foi em área de pesquisa de bancada. Então, eu trabalhei com produtos naturais, eu fiz testes em animais para avaliar potenciais farmacológicos. E algumas vezes na minha vida eu me perguntei, por que eu trilhei esse caminho? Mas tudo que eu trilhei para mim hoje faz um sentido. A experiência acadêmica que eu consegui, né, almejando um mestrado e um doutorado, a experiência que eu tive em produção científica, que é algo também muito importante na minha área como docente. Mas, ao mesmo tempo, o que é que acontece? Mesmo trilhando a área acadêmica primeiro, depois eu consegui, então, trilhar, realmente, verdadeiramente, conseguir me atuar como farmacêutica. Na verdade, me atuar não, desculpa, né? Atuar como farmacêutica. Então, depois que eu saí dessa vida, né, de pesquisa, eu comecei, então, a atuar como farmacêutica, e foi quando eu comecei a buscar, realmente, a área da farmácia clínica. Então, eu acredito que hoje eu não começaria diferente, porque hoje eu sou o que eu sou pelo acúmulo de todas as experiências que eu vivi. Não tem como eu dizer, eu devia ter feito isso e não ter feito aquilo se eu não vivi. Então, a gente tem que viver. Então, quando você termina uma graduação, você acha que tem que ir primeiramente para o mercado de trabalho, vá. Se você acredita que primeiramente você tem que fazer um mestrado, faça. Se você acredita que tem que fazer uma especialização, faça. São as experiências de vida e de carreira que a gente vai, né, levando, faz com que, na verdade, a trajetória, né, faz a construção e o profissional do que você é. Eu acho que eu não seria a Deisiane que eu sou hoje se eu não tivesse começado dando aula balconista de farmácia, porque, na verdade, minha experiência da docência começou aí. Eu comecei dando aula para balconista de farmácia, depois que eu comecei a dar aula na graduação. Então, eu acho que toda essa minha trajetória de dar aula, ministrar aula em diversos cursos, atuar como farmacêutica na atenção primária à saúde, atuar como farmacêutica em unidade hospitalar, tudo isso só fez agregar conhecimento e experiência. Então, eu acredito que eu não faria diferente. Eu acho que o amor começou por aí, né? No balcão da farmácia, né? Onde tudo acontece. Sim. E tem essa vivência realmente com o cliente e a gente sente a necessidade. Isso. E sente quanto é bom estar ajudando o outro ali com a informação que... Exato. Talvez algo que eu ainda queira fazer seria um pós-doutorado na área clínica, porque justamente hoje é a área que eu atuo e que eu quero atuar. Farmacologia clínica e cuidado farmacêutico, que envolve a farmácia clínica, porque é uma área que realmente eu me identifico. Porque qual a diferença da gente ser um pesquisador de bancada, né, para ser um profissional do cuidado? Eu me sinto muito mais útil hoje. É gratificante saber que um paciente com diabetes, que ele estava com um nível de glicemia há mais de um ano, acima de 300 miligramas por decilitro, começando a ter complicações diabéticas, e a partir do momento que ele começou a participar do meu atendimento, da minha consulta, ele começou a entrar dentro da meta terapêutica, ele começou a ter mais qualidade de vida, menos complicações, ou seja, eu estou postergando as complicações e dando mais qualidade de vida. Isso não tem preço para mim. Paciente hipertenso,
hipertenso, que vive tendo, né, problemas, queixas de dor no peito, angina, não tinha a menor ideia que tinha uma complicação cardiovascular. Faça o encaminhamento, faça o acompanhamento desse paciente, ele consegue controlar, ter dentro da meta terapêutica, ele consegue ter qualidade de vida, voltar a fazer uma atividade física. Para mim, isso também não tem preço. Muitas vezes, numa consulta farmacêutica, o paciente ali, ele só quer um oi. Ele só quer um desabafo. Eu já atendi uma paciente que ela chegou para mim, ela disse, olha, vim para sua consulta, sei que eu sou hipertensa, mas não adianta você me encaminhar para um cardiologista, porque eu não tenho dinheiro para consulta e eu não tenho dinheiro para pagar os exames laboratoriais. Mas eu estou aqui porque eu estou acompanhando a minha mãe. Então, naquele momento, eu não podia fazer realmente nenhuma conduta. O que é que eu fiz para ela? Eu apenas troquei uma experiência com ela, de mulher para mulher, o quanto ela precisava ter autocuidado. Como ela estava perdendo a saúde mental, ao esquecer dela, o fato, tudo bem, dela estar desempregada estava prejudicando muito realmente os serviços de atendimento à saúde dela. Mas que ela precisava, de alguma forma, olhar para ela, que ela pegasse um ônibus e fizesse uma caminhada na beira-mar, que ela procurasse amigos que ela nunca mais tinha procurado. Então, eu fiz aquela mulher enxergar que ela, além de ser mãe e filha, ela era uma mulher. E ela saiu renovada naquela consulta. E depois, uma semana depois, ela voltou para mim dizendo que ela tinha conseguido um novo emprego e que agora podia fazer todas as orientações e condutas que eu tinha solicitado na consulta anterior. Então, para mim, isso não tem preço. Exatamente. Eu vejo que é uma consulta humanizada. Exatamente. Que você pode dizer, mas eu não tenho nada o que fazer, Raquel, eu não tenho como ajudar esse paciente. Tem escutando. Sempre. Exatamente. E talvez já na resposta que ela já sabe, mas que ela precisa escutar da boca de outra pessoa. Exatamente. Porque muitas vezes a gente vai em busca de respostas na nossa vida, respostas essas que já estão claras. A gente só quer escutar da boca de outra pessoa. Exato. A gente só precisa de um direcionamento. Que outra pessoa venha e nos direcione. Exatamente. Porque não tem como cuidar de outra coisa se a gente não cuida do mais importante, que sou eu. O nosso eu é o mais importante. É verdade. Para o autocuidado, para amar o que faz. Então, acho que está faltando realmente profissionais capacitados que amem o que façam e consigam proliferar a sua palavra, o seu amor. Eu acho que é mais ou menos isso que você faz, né? Ama a farmácia clínica, toda essa parte terapêutica e fez um compilado com produtos que tem a marca Deisiane, que vai ter a marca de conhecimento teórico e vivência prática. Seria isso? Exatamente, você falou tudo. Teoria atrelada à prática, sempre. Nunca teoria sozinha. Exatamente. E fazendo essa escuta ativa nesse paciente que sempre está precisado de um bom ouvido para ser... Exatamente. Em resumo, um atendimento personalizado. Nenhum ser humano é igual ao outro. Você pode ter a mesma idade, você pode ter a mesma quantidade de filhos, mas cada ser humano é único. Então, não tem como você padronizar atendimento. Qualquer atendimento tem que ser personalizado e individualizado. E eu sempre falo, a gente pode deixar nossa marca no mundo de diversas formas, né? A marca porque você é muito bom, teoricamente. Bom porque você é bom na prática. Bom porque você ajuda o outro com o seu conhecimento, com essa dádiva que Deus dá, que é o conhecimento, mas vai lá contribuir na vida do outro, que precisa tanto. E a gente é só objeto de inspiração. Tenho certeza que você consegue inspirar muitos alunos nessa área profissional e ir em busca de mais conhecimento. Sempre, claro. Mais informação, porque vai ter uma pessoa sempre sedenta desse conhecimento. E nessa área que a gente fala sempre de carreira profissional, posicionamento, é sempre, eu vejo uma escada gigantesca, que tem pessoas que vão estar no 10º andar, lá, degrau, quer dizer, outras no 20º, 50º, não sei. E outras que estão bem lá no começo. Então, a gente pode também puxar essas pessoas e trazer para o conhecimento maior, para o macro. Exatamente, porque como você disse, às vezes a pessoa só precisa de um direcionamento, ou ela só precisa se espelhar em alguém. Né? E o professor, né, voltando para a área da docência, é isso. Ele tem que ser o espelho. Né? Muitas vezes a decisão do caminho que você trilha depois da sua graduação é baseado em quem você se espelhou. Quem você admirou mais na sua graduação. Pode ter certeza. Quem foi o profissional que me mostrou realmente amor e paixão pelo que faz. Pode ter certeza, a grande maioria das pessoas fazem a sua decisão das suas especialidades baseadas nisso, né? A gente tem aquela percepção que aquela área é boa, mas porque o olhar daquele profissional
fez uma cópia de tudo aquilo como se fosse algo positivo. Exatamente. Deisiane, pois já lhe agradeço de antemão, mas antes eu queria que você deixasse, né, uma mensagem para os nossos ouvintes, para os seus alunos também que vão assistir, né? E uma mensagem realmente que impacte, né? Dessa forma que Deisiane é, dessa palavra sua realmente, que você traz esse amor. Não, em resumo, você quer que eu fale assim, o que Deisiane é isso? Isso. Deisiane é mãe, Deisiane é filha, mas Deisiane é uma profissional, né, que ama o que faz. Algumas pessoas falam, por que você não é médica? Porque eu não preciso ser médica para buscar conhecimento. Então, eu sou Deisiane farmacêutica, Deisiane que ama o cuidado farmacêutico, que ama ser docente, né, e que está apta a sempre aprender mais, né? Não existe profissional que diga eu sei de tudo, não é isso, né? Eu sempre estou buscando me atualizar, sempre buscando me aprimorar e sempre esse aprimoramento eu estou sempre apta a realmente compartilhar. Conhecimento, ele não pode ser algo centrado em si. Conhecimento é algo que tem que ser compartilhado e é algo que eu realmente realizo na minha prática, é compartilhar conhecimento. Ótimo. E faz de uma maneira assim, que eu sempre falo, né? Toda vez que eu tenho dúvidas, eu corro para a Deisiane. Deisiane, esse medicamento. Porque é muito bom ter pessoas em quem confiar, em todos os setores. Eu acho assim, você como profissional muito competente. A gente, quando estava lá no Unifip em Patos, a gente via que os alunos eram todos muito, né, apaixonados, fãs de Deisiane. E trazer esse legado na nossa profissão realmente a gente sente que está cumprindo o nosso papel. Exatamente. Né? E é isso, pessoal. Agradeço a vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando, né? Trazer Deisiane aqui é um prazer, porque a gente vê essa trajetória dessa profissional que se posiciona, traz essa percepção de valor. E é isso que a gente tem que construir na nossa carreira, uma carreira que gere valor, se posicione e marque sua identidade. Por ser Deisiane, que carregue esse legado, esse amor, essa paixão, e que você possa se inspirar também nessa profissional. E fique aguardando os próximos episódios, que logo, logo vai ter mais. É isso, muito obrigada. Foi ótimo.